E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. E hoje nós vamos ver um problema bem diferente, uma coisa que surgiu para mim fazer algum tempo. E eu achei legal, já devo ter batido papo com o pessoal sobre isso, mas eu achei legal fazer um exemplo mesmo e demonstrar, porque é uma situação bem diferente. Bom, eu precisava detectar o IP da, tanto de quem estava acessando o serviço, né? Precisava detectar o IP do cliente que estava acessando o serviço, e precisava saber o meu IP também, saber o IP do servidor de forma automática. Por que eu precisava disso? Porque a máquina que vai rodar esse sistema tem mais de uma placa de rede, ela tem mais de um IP, e eu tinha que saber exatamente qual IP está apontando para a máquina que está falando comigo, né? É uma situação de comunicação de máquina com máquina, não tem humano nisso, é interação de duas APIs. E eu precisava saber qual que estava batendo em mim, de qual rede, qual máquina. E aí, de brincadeira, já também fiz com suporte a IPv6, que foi legal. Na verdade, eu não tive que fazer nada, porque o Go resolve isso muito bem, mas eu só tive que tomar cuidado de usar as coisas que ele me fala, né? E aí, o código, claro, vai estar na descrição do vídeo, mas eu já vou mostrar aqui para vocês. Ele é bem simples, na verdade. Eu criei aqui um GIST com... tem algumas funçõezinhas que eu copiei direto da biblioteca do Go, porque elas não estão compartilhadas, então eu simplesmente copiei, que é para fazer parse do IP e mostrar ele na tela bonitinho. Bom, e aí a gente tem um handler aqui, né, que vai, é um handler HTTP normal, e ele vai fazer duas coisas. Ele vai pegar o IP dele mesmo, o IP da máquina em que ele está rodando, que recebeu a conexão, né? Recebeu o handler. E para fazer isso é bem legal. A gente pega do contexto, né? Ele usa o contexto que veio na requisição, veio no request HTTP. Ele pega o contexto e isso foi colocado para ele no contexto como um valor. Enfim, aquelas situações que a gente usa bem pouco de colocar valor no contexto, aqui eles estão usando. Aí ele retorna uma interface. Eu fiz uma mutretinha para parsear essa interface aqui. Tem jeitos mais elegantes de parsear essa interface, mas eu usei sprintf mesmo. Aqui estou só transformando ela numa string. Como ela pode ser IPv6, o ideal é você usar essa função aqui do pacote net, que ela sabe cortar o IP e a porta, tanto se for IPv4, né, como o 6. Né? Então, enfim, retorna erro caso ela não consiga parsear. E aí o IPv6 ele tem a zona, né? A zona, na maioria das vezes que eu vi, é basicamente a interface de rede. Então aqui ele separa o IP da interface. Se for IPv6 vai aparecer a zona. Caso contrário, caso ele não detecte a zona, só vai aparecer em branco. Aí ele vai simplesmente printar na tela o IP de várias formas possíveis para a gente poder ver. Né? Aqui outra função interessante, quando você estiver trabalhando com IPv6 e quiser juntar a porta com o IP, também é usar a função join host port, porque o formato do IPv6 ele é meio específico, né? Você tem que colocar colchetes em volta dele, não é só o endereço, e aí depois dois pontos a porta. Então, como esse formato pode variar, não é que ele pode variar, esse formato é diferente do que a gente está acostumado, é legal usar uma função que se adapta aos dois formatos e faz o que a gente precisa. Aqui só um detalhezinho na tela para dividir, né, para a gente ver. E aqui ele vai pegar o IP. Até aqui a gente estava pegando o IP do servidor, agora nós vamos pegar o IP do cliente, né, de quem está acessando a gente. É um pouco mais fácil.
porque a gente usa, ele tem acesso direto, não precisa vir aqui pelo contexto, ele pode vir direto por remote address, mas usamos a mesma função, split host port, e aí o resto é igual, né? Simplesmente tratamos essa string e exibimos ela na tela. Aqui no main, eu só estou instanciando o Mux, usei o Gorilla Mux porque sim, não precisava, né? Podia ser qualquer um. E instanciei o handler e botei ele para ler infinitamente aí na porta 9090. Bom, vamos ver isso funcionando, né? Tem aqui o... Vou tentar aumentar um pouquinho a tela aqui. Pá. E vamos rodar. E aí, bom, ele não colocou nada na tela ainda, porque eu não coloquei nenhuma pergunta na tela, né, nenhuma pergunta, nenhum log na tela do tipo carregou na porta tal, que é que seria uma boa prática. Mas agora eu vou vir aqui em outra máquina e vou acessar e vou fazer um CURL e acessar esse servidor lá na porta 9090 só para a gente ver o que aparece. Então, vou acessar pela rede normal, IPv4. Olha lá, né? Certinho, ele falou, bom, o servidor está no endereço 200, o cliente no 20, o que bate com a minha rede interna aqui. Vamos agora fazer o mesmo acesso, só que com o IPv6. Olha lá, né? Mesma máquina, mesmo acesso, só que eu tenho configurado o IPv6, então fiz o acesso por IPv6, deu certo, ele colocou ali o servidor. E se eu fizer o acesso em loopback, e aqui num outro terminal, e fazer o acesso em loopback, enter. Tum. Aqui também tem que mostrar, olha lá, o IP em loopback, no caso IP em loopback IPv6, né? Porque é o que está primeiro lá nas minhas configurações, lá no hosts. Mas enfim, bem simples, um código fácil, só que demorou algum tempo para mim descobrir como fazia, e testar, e usar e tudo mais. E acabou ficando legalzinho, então eu resolvi mostrar aí para vocês que, enfim, é útil, uma coisa, uma daqueles códigos para deixar um gistzinho ali preparado para quando precisar. E é isso, galera. Agora nós vamos bater mais papo sobre isso. Tenho certeza que tem 1 milhão de estratégias para a gente discutir aí, que eu estou fazendo de um jeito, mas tem 1 milhão de jeitos de fazer isso. E vale uma coisa que a gente estava falando antes, né, que o Ítalo até comentou, que claro que se você estiver fazendo mutretas com a sua rede, se você estiver fazendo proxy, se você estiver brincando muito com o DNS, isso não vai funcionar. Isso aqui funciona para conexão direta, que é a minha situação. Eu tenho uma máquina falando com outra, conectadas diretamente, e a ideia de descobrir o IP automaticamente é para tirar peso das costas do cara que vai configurar as coisas. Quanto mais coisa automática, melhor. E é isso. Agora a gente vai bater papo e para você participar do bate-papo, você tem que aparecer no nosso grupo de estudos aqui toda quinta-feira. É isso, galera. Até mais.